Tudo bem, pessoal? Tudo jóia com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, né, de contabilidade geral, né, do nosso curso de administração pública da UAB Unitins. Espero que todos estejam todos bem por aí, espero que todo mundo esteja curtindo nossas aulas e principalmente fazendo nossos exercícios, tá? E qualquer dúvida pode mandar para a gente, pode mandar para mim, para o professor Marcos, tá? Hoje a gente vai falar, né, sobre um assunto de plano de contas e contas contábeis, né? Então, plano de contas e contas contábeis, a gente costuma dizer que ali que a gente define quais são os lançamentos que a gente vai fazer, em que contas elas vão receber lançamentos, ou débito e crédito, como a gente já viu também em outras aulas, né, sobre débito, sobre crédito, sobre origem, sobre aplicação. Daí, qual é o nosso objetivo de hoje, né? Entender a finalidade desse plano de contas, conhecer as contas do ativo, passivo, patrimônio líquido, até também contas de resultado, tá? Entender a diferença entre contas patrimoniais e contas de resultado, né? Tem uma diferença bem básica entre essas duas situações aí no nosso plano de contas, beleza? Então, sem mais delongas, bora iniciar aqui nossa aula. Plano de contas, conceito e objetivo, né? Para que serve esse cara, né? O que ele é, qual o objetivo dele, né? Então, vamos lá. Plano de contas corresponde a uma relação ordenada de todas as contas utilizadas pela empresa. Daí vem uma pergunta, professor, eu posso utilizar o mesmo plano de contas para várias empresas? Não, a resposta não, porque sim. E eu já faço outra indagação para vocês pensar. Toda empresa é igual a outra? Eu acredito que não. Então, se toda empresa não é igual a outra, por mais que seja do mesmo ramo, né? Exemplo, uma empresa do ramo de venda de mercadorias de informática. Pode ter outras empresas de venda de mercadorias de informática? Sim, pode ter. Só que tem particularidades que essa empresa tem que essa não tem e vice-versa. Por isso que cada plano de contas ele tem que ser pensado sempre para a empresa que você está ali contabilizando, que você está ali, que ela é um dos seus clientes. Porém, quando a gente fala de plano de contas, como eu falei, ele é único para cada empresa. Então, não podemos pensar num plano de contas que vai servir para outras empresas, tá? E seu objetivo é orientar o registro das operações da empresa. No cotidiano da empresa, existem operações, a gente chama isso de fatos, que a gente já explicou um pouco para vocês. Fatos e atos administrativos. A compra de mercadorias é uma operação realizada pela empresa. A venda de mercadorias é outra operação, né, da empresa. Então, a empresa, ela nasce, né, para um fim, né? Ela tem uma finalidade. E muito da finalidade de uma empresa que é de fins lucrativos, uma empresa comercial, ela é obter lucro. E ela só obtém lucro a partir das operações realizadas por ela, né? Então, o plano de contas vai registrar todas essas operações. Né? Tudo que acontece na empresa deve existir um registro. E esse registro é dentro do plano de contas. Em cada conta contábil, a gente vai identificar o que aconteceu naquele momento e o que está acontecendo na operação da empresa por meio dos relatórios contábeis, né? Pois bem, a gente classifica o plano de contas da seguinte forma. Contas do tipo, né? Nós temos um plano chamado plano de contas. Daí a gente pergunta, tipo, é uma conta patrimonial ou uma conta de resultado, né? E aí a gente vai entender qual é a diferença entre essas duas situações, contas patrimoniais e contas de resultado. Nas contas patrimoniais, eu tenho já o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, veja bem, nas contas patrimoniais, eu só tenho contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. As contas do ativo, nós já sabemos que é as contas de bens mais os direitos. E as contas do passivo, é as obrigações, aquilo que eu tenho a pagar. E o patrimônio líquido é justamente o patrimônio da empresa ali, registrado, né, se ela tem lucro, se ela tem prejuízo, né, o capital dos sócios investido. E as contas de resultado
elas são contas de receitas, eu acrescento aqui, além das despesas, né, receita e despesa, os custos também quando a empresa é do ramo da indústria, tá? Então, as contas de resultados, receita e despesa. Receita, ganho econômico para a empresa. Despesa, perda econômica para a empresa, tá? Então, as contas de resultado são receita, custos e despesas. Conta de patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido. Isso tem que ficar claro para vocês na hora que a gente estiver fazendo lançamentos, né, alguns lançamentos, isso tem que ficar bem claro para vocês. Ativo, passivo, patrimônio líquido são contas patrimoniais. Já já a gente vai entender por que elas se chamam contas patrimoniais. E as contas de resultado também já já a gente vai entender por que elas se chamam contas de resultado, tá? Contas patrimoniais. Bora entender quem são elas. As contas patrimoniais são as que representam o patrimônio da empresa. Bens, direitos e obrigações e mais o patrimônio líquido, né? Então, toda vez que tiver assim, as contas patrimoniais representam os bens, os patrimônios da empresa, bens, direitos e obrigações. Tá ok? Contas patrimoniais remete a patrimônio. Então, toda vez que eu falo assim, essa conta é do patrimônio, ela é uma conta patrimonial. Então, por isso que elas chamam patrimonial, que é do patrimônio da empresa, tá? Vou dar um exemplo. O carro é um bem da empresa? É. Se ele é um bem, ó, se ele é um bem, aqui, ó, se ele é um bem, ele é uma conta patrimonial, tá ok? Se a empresa tem algo a receber, vender mercadorias e tem a duplicata a receber, ela é um direito dela? Sim, se é um direito, ó, se ela é um direito, é um bem patrimonial, uma conta patrimonial, tá? Então, lembre sempre, contas patrimoniais, elas são para o patrimônio da empresa, tá? E as obrigações, aquilo que ela tem a pagar. Tudo que é a pagar, ó, quando tiver algo a pagar aí na empresa, é uma conta patrimonial, ou seja, energia a pagar, fornecedores, contas patrimoniais, tá? Pois bem, o slide deu uma travadinha aqui, deixa eu voltar um momentinho. Deixa eu parar a apresentação e voltar de novo. Um momentinho. Deixa eu parar a apresentação aqui. Pronto. Voltei. Deixa eu voltar aqui a apresentação e voltar de novo. Deu uma travadinha aqui. Um momentinho. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Pronto. Então, as contas do patrimônio da empresa, nós temos os bens e os direitos. Dentro das contas patrimoniais, nós temos bens, direitos e obrigações. E nas contas patrimoniais, eu tenho um grande, aqui, ó. Aqui, eu tenho um ativo, né? Conta patrimonial, ativo. Vamos entender quais são essas contas do ativo. Contas do ativo é o conjunto de contas patrimoniais que representam bens e os direitos. Acabei de falar do carro. É um bem da empresa, ela está dentro do ativo. Conta patrimonial de duplicatas a receber. É uma conta patrimonial que está dentro do ativo. Tudo que é bens e direitos está dentro do ativo, tá? Aquilo que é a pagar não entra dentro do ativo, tá? Então, ó, quer dizer que são as contas que representam os bens da empresa e também o que ela tem a receber. Então, exemplo, um carro, aqui o carro representa um bem da empresa, um móvel ali da empresa, o banco ali, as contas bancárias da empresa é um bem dela, um bem financeiro, né? O prédio que a empresa está, os móveis e os equipamentos, né? Informática, ar-condicionado, tudo que é bem da empresa é conta patrimonial do ativo, tá? E a do passivo, professor? A do passivo é contas que a empresa é obrigada. Obrigada o quê? A pagar. Exemplo, nós vamos ter, ó, água a pagar, energia, salários a pagar, empréstimos a pagar, financiamentos a pagar. Lembre-se de uma coisa importante. Contas patrimoniais, ela vem sempre com a pagar, né? Normalmente, na sua nomenclatura, no nome dela, vem água a pagar, energia elétrica a pagar. Mas a gente usa muito o nome do próprio fornecedor dessa água. No caso, a empresa que fornece água para a gente, né? Então, salários a pagar é uma conta patrimonial e ela representa uma obrigação da empresa pagar para os funcionários, tá?
Então, contas patrimoniais aqui, ó. Contas patrimoniais ativo e passivo. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações a pagar. Vamos ver o patrimônio líquido. O patrimônio líquido da empresa representa tudo, né? Aquilo que está dentro do patrimônio da empresa representa o capital social da empresa e representam também os valores que estão ali de lucros ou prejuízos. Né? O patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos, bens e direitos, menos os valores negativos do passivo. Né? Bens e direitos, menos o passivo, nós chegamos ao patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, lembre-se sempre, são contas que têm o capital social. O que significa capital social, professor? Capital social é o capital dos sócios, né? O capital que iniciou a empresa. Então vamos lá, eu comecei a fazer, ao abrir uma empresa com uma pessoa, com outra pessoa, e eu investi 10 mil e outra pessoa investiu 10 mil. Nós temos um capital social, um capital dos sócios de 20 mil reais, tá? Então o patrimônio líquido tem capital social, tem os lucros da empresa ao decorrer do período dela, né? Então lembre-se sempre, patrimônio líquido é aquilo que é dos sócios, né, da empresa. E nós temos aí, ó, acabei de falar, os lucros, os prejuízos, o capital dos sócios, né? E por aí vai. Contas de resultado. Essas aqui são as mais fáceis, digamos assim. As contas de resultado são representadas por receitas e despesas e também os custos, tá? Os custos entram nessa situação aqui também, porque são os custos envolvidos na indústria. Pois bem, as contas de resultados são vezes de mercadorias, né? De receitas. Mercadorias, prestação de serviços, receitas de aluguel, ou seja, é tudo que deixa a empresa mais rica, tudo que aquilo entra dinheiro para a gente. Vou dar um exemplo bem simples. É aquilo que entra para a empresa, né, por meio de Pix, ou transferências bancárias, ou né, venda de mercadorias, né, duplicados a receber, também é uma receita ali que a empresa faz. Só que vou dar um exemplo mais simples ainda. Você recebe salário todo mês, né? A maioria das pessoas trabalham como seletistas e recebem salário todo mês, ou aquelas pessoas que trabalham com autônomo também, ela prestou um serviço, ela recebe dinheiro, né? Correto? Pois bem, quando entra dinheiro, significa que você está tendo receita. A receita advinda do seu salário, uma receita advinda da sua prestação de serviço. Então, a receita é tudo que entra para você, deixa você mais rico, né? Deixa você mais rico porque entra esse recurso para você. Ok? Agora, as despesas é tudo que a empresa paga. Fretes, água, material de consumo, material de limpeza. Veja bem, a diferença aqui, a gente citou energia, água, multas e por aí vai, mas a gente colocou só o nome energia. Energia é despesa. Energia a pagar é uma conta patrimonial do passivo, obrigação, tá? Então, quando ela vem com o nome dela e mais, mais a palavra apagar, significa que é uma conta patrimonial. Agora, se vem só água, é uma conta de despesa. Se vem só energia, conta de despesa. Energia a pagar, conta patrimonial do passivo, obrigação, tá? Água a pagar, conta a pagar, uma conta de obrigação da empresa. Então, a diferença aí é só o nomezinho no final. Energia, despesa. Energia a pagar é do passivo. Beleza? É uma obrigação da empresa. Então, as contas de despesa são o que deixa a empresa mais pobre. Fazendo uma comparação bem simples, você recebe seu salário do mês, você tem despesa para pagar, né? Aí, quando eu confronto o que eu recebi e o que eu tive de despesa, sobra alguma coisa. A gente costuma dizer que ali na empresa sobra-se o lucro, né? Então, eu espero que muitos de vocês estejam tendo lucro aí no final do mês de vocês, tá bom? Perfeito? E qual a finalidade do resultado? Tem por finalidade apurar o resultado, né? Se eu perguntar para vocês, gente, o resultado no final do mês de vocês é lucro ou prejuízo? Você teve mais receita ou teve mais despesa? Então, as contas de resultado vão dar um resultado. Que resultado? Se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele momento. Por isso que o nome dela é resultado. Elas dão um resultado. Resultado se é para lucro ou resultado se é para prejuízo. Lucro, quanto mais receitas, menos despesa, eu tenho lucro. Quanto mais despesas e menos receitas, eu tenho prejuízo. Ok? Beleza?
Pois bem, daí, nossa aula de hoje foi muito breve, né? Porque hoje a gente tem muito o que falar a respeito só do plano de contas e quais são as contas contábeis. Por quê? Vai ser interessante para quando a gente estiver fazendo os lançamentos em contábeis, a gente identificar qual é a conta que eu jogo esse lançamento, né? Então, na próxima aula, né, nas nossas próximas aulas, a gente vai começar a fazer uns lançamentos para a gente identificar como é que funciona essas contas contábeis. Hoje foi justamente compreender a finalidade e a estrutura do plano de contas, também conhecemos os principais componentes, quais são as contas que compõem esse plano de contas, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E, além disso, a gente sabe a diferença entre contas de resultados, que dão resultado, contas patrimoniais, aquelas que são do ativo, passivo e do patrimônio líquido. Para não errar, tá, gente? Contas de resultado, receita, custos e despesas. Elas dão um resultado. Que tipo de resultado? Lucro ou prejuízo. Contas patrimoniais, é as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Não esqueçam disso. Ok, pessoal? No mais é isso, eu vou deixar uma atividadezinha lá valendo um ponto para essa aula e nos encontramos aí na nossa próxima aula. Forte abraço e fiquem com Deus.